Bem-vindo ao canal Cinema Compacto. Hoje, vou resumir o filme Desejos Passageiros. A história começa com Margarete, uma jovem que está atravessando a rua por um túnel, quando um homem misterioso aparece atrás dela. Embora preocupada, ela continua caminhando tranquilamente. Quando a jovem decide fumar, o homem misterioso se aproxima e oferece seu isqueiro. Depois de acender o cigarro, Margarete pergunta se ele a levará ao Hotel Love. Com a confirmação do homem, ela o segue rapidamente. Em seguida, temos um flashback mostrando Margarete chegando de ressaca na escola onde trabalha como professora. Ao se aproximar de um armário para pegar seu uniforme, uma aluna chamada Fumiko a cumprimenta e elogia sua roupa. Margarete agradece a gentileza e avisa que a aula começará em breve. Em seguida, ela vai ao banheiro para trocar de roupa. A diretora da escola bate na porta, dizendo que ela está atrasada. Quando a jovem abre a porta, Nakamura percebe rapidamente que Margarete está de ressaca. Apesar de não estar satisfeita, a diretora pede que ela se apresse. Mais tarde, vemos Margarete fumando um cigarro na pequena casa onde mora. Ela não fica muito tempo lá, pois logo sai para se divertir com seus melhores amigos em um bar. Em seguida, vemos Margarete saindo do banheiro do bar, visivelmente embriagada. Ao se deparar com um desconhecido, ela não perde tempo e começa a beijá-lo. No entanto, antes que algo mais aconteça, ela decide ir embora. Algum tempo depois, vemos Margarete fumando com seu melhor amigo. Nesse momento, Liam pergunta por que ela nunca o chamou para algo mais íntimo. Margarete então se aproxima dele, e enquanto Liam fica animado achando que eles vão se beijar, ela diz calmamente que o vê como um irmão, deixando-o bastante frustrado. Em seguida, um carro para ao lado de Margarete. Enquanto a jovem fica encantada pelo motorista, o homem apenas dá uma breve olhada e vai embora. Algum tempo depois, vemos Margarete tomando um drink em um restaurante, observando um rapaz que conversa com alguns amigos. Em seguida, ela chega ao Hotel Love com um desconhecido, mas quando eles começam a se envolver, o rapaz comenta que não está muito confortável com a situação, deixando-a bastante frustrada. No dia seguinte, Margarete chega novamente atrasada na escola. Assim que entra na sala de aula, a diretora fica muito incomodada com sua aparência e ordena que a professora tire o dia de folga. Ao ouvir isso, Margarete corre para o banheiro, mas justo nesse momento, a diretora aparece, dizendo que a jovem não foi contratada para chegar embriagada ao trabalho. Contudo, quando a diretora menciona que ela ainda pode ser um bom exemplo para as alunas, Margarete não acredita. Algum tempo depois, vemos Margarete em uma livraria, e o homem que ela viu na noite anterior se aproxima, perguntando o que ela está lendo. Surpresa com a coincidência, Margarete rapidamente responde, e ao perguntar o que ele está procurando, Kazuo apenas a encara e rapidamente se afasta sem dizer nada. Ela decide segui-lo e em seguida, vemos os dois chegando ao Hotel Love, onde não perdem tempo e logo começam a se envolver. No entanto, quando Margarete pede que ele a satisfaça, Kazuo fica intrigado e pergunta se ela não está preocupada que ele possa ser uma pessoa ruim, mas ela responde prontamente que não. Depois de terminarem, Margarete vai tomar banho, mas ao sair do banheiro, descobre que Kazuo foi embora. Em seguida, vemos Margarete encontrando seus amigos no bar, e quando percebem que ela está muito feliz, ela rapidamente comenta que conheceu um homem muito atraente. No dia seguinte, Margarete chega para trabalhar pontualmente, e enquanto ajuda Nakamura a preparar a sala de aula, pergunta se a diretora já pensou em se casar algum dia. Surpresa com a pergunta, Nakamura responde rapidamente que sim, mas lamenta dizendo que se apaixonou pelo homem errado. Margarete, ao ouvir isso, fica muito curiosa. No entanto, antes que possa fazer mais perguntas, as alunas entram na sala e interrompem a conversa. Algum tempo depois, vemos Margarete saindo do trabalho. Nesse momento, ela encontra Kazuo esperando por ela. Quando ele a convida para comer, ela aceita prontamente. No caminho para o restaurante, Kazuo pergunta sobre o trabalho dela, e descobrimos que Margarete ensina inglês para garotas que estão fazendo um curso de comissária de bordo. Ao chegarem no restaurante, Margarete fica muito constrangida ao tirar os sapatos, pois percebe que sua meia tem um furo grande. Kazuo percebe seu constrangimento, mas prefere não comentar. Quando ela sugere irem a outro lugar, ele concorda imediatamente. Em seguida, vemos os dois em outro restaurante. Quando Kazuo pergunta por que ela escolheu morar no Japão, Margarete responde apenas que queria ficar sozinha. Enquanto conversam, um homem muito bêbado esbarra em Margarete e pede desculpas. Kazuo fica visivelmente irritado com a situação. Margarete se afasta para ir ao banheiro e, embora fique muito nervosa ao ver suas mãos tremendo, prefere fingir que nada está acontecendo. Ao retornar para a mesa, Margarete percebe que o homem bêbado se foi.
Quando ela se aproxima de Kazuo, ele menciona que algumas pessoas podem ser bastante inconvenientes. Em seguida, vemos os dois envolvidos em um momento íntimo, e após terminarem, Margaret decide perguntar por que ele está saindo com ela. Kazuo responde que parece ser muito difícil deixar a jovem feliz e que ele realmente gosta de desafios. Margaret então pergunta se ela também seria capaz de fazê-lo feliz. Kazuo, ao ouvir isso, diz que é impossível e ao notar a ilusão de Margaret, revela que está noivo. Embora decepcionada, Margaret opta por não comentar mais sobre o assunto, enquanto Kazuo deixa claro que não está satisfeito com o noivado. Depois, Margaret conversa com sua melhor amiga. Quando ela expressa medo de estar perdendo a sanidade, Inês sugere que talvez ela se sinta culpada por estar envolvida com alguém com antecedentes criminais. Margaret decide então contar à amiga que Kazuo vai se casar em breve. Após Inês lamentar, as duas vão a uma boate para se divertir dançando. No dia seguinte, Margaret se destaca no trabalho e está muito satisfeita com seu desempenho. A diretora faz questão de parabenizá-la enquanto ela está saindo da escola. Uma funcionária do local se dirige à jovem e informa que chegou um pacote para ela. Ao abrir o pacote, a professora fica encantada ao encontrar o livro que estava folheando no dia em que encontrou Kazuo na livraria. Mais tarde, vemos Margaret conversando com Kazuo, e curiosa, ela pergunta se ele já cortou o dedo de alguém. Ela menciona que em filmes, os membros da máfia costumam fazer isso. Kazuo, achando a pergunta engraçada, responde que nunca o fez, mas explica que cortar os dedos é uma forma de pedir desculpas, pois a pessoa se lembra do erro sempre que olha para as mãos. Margaret então comenta que seu irmão tentou cortar o dedo quando era criança, o que surpreende Kazuo, pois a jovem nunca havia falado sobre sua família. Quando Kazuo pede para saber mais sobre ela, Margaret revela que seu pai desapareceu quando ela era pequena e que sua mãe faleceu de câncer há alguns meses. No dia seguinte, Margaret está em um bar conversando com seu melhor amigo, e uma mulher se aproxima de Liam para beijá-lo, deixando-a bastante surpresa. Liam então apresenta Eloise como sua namorada, e tomada pelos ciúmes, Margaret acaba sendo um pouco rude com ela. No dia seguinte, ao chegar no trabalho, Margaret encontra Kazuo esperando por ela com um presente. Ela fica encantada ao descobrir que são meias. Depois, Kazuo informa que eles passarão o dia juntos em outra cidade. Quando Margaret pergunta se podem ir no dia seguinte, ele deixa claro que provavelmente não terão outra oportunidade. Mais tarde, vemos os dois a caminho de Kyoto. Enquanto Margaret experimenta as meias que ganhou, Kazuo decide surpreendê-la, mostrando várias fotos de sua família. No entanto, quando Margaret pergunta sobre o trabalho do pai de Kazuo, ele fica visivelmente desconfortável e muda de assunto rapidamente. Ao chegarem na cidade, Kazuo leva Margaret a um local chamado Quarto do Buda, explicando que, de acordo com a crença japonesa, todos que entram ali acabam renascendo. Depois, vemos os dois voltando para casa e, ao notar que Margaret está dormindo, Kazuo cobre-a com seu casaco e vai embora. No dia seguinte, ao chegar na escola, Margaret descobre que um novo professor assumiu sua posição e que a diretora veio entregar seu último pagamento. Margaret tenta pedir uma nova chance, mas Nakamura revela que ela decepcionou as alunas por não ter comparecido à formatura no dia anterior. Nos dias seguintes, Margaret sente muita falta de Kazuo, e a situação piora quando descobre que sua melhor amiga está de partida do Japão. Alguns dias depois, Margaret está em um bar, se despedindo de sua melhor amiga com uma bebida. Quando Inês se vai, Margaret começa a beber cada vez mais e acaba se envolvendo com vários estranhos. Semanas depois, Margaret anda pela cidade e encontra Kazuo conversando com seus familiares. Ela decide segui-lo, e quando ele entra em um prédio, ela desaba em lágrimas, chamando-o sentada no chão, chorando. Ela é abordada por Kazuo, que a leva para seu escritório e a adverte para não procurá-lo mais, afirmando que ele não é bom para ela. Apesar disso, Margaret insiste que não se importa em ser sua amante, e ao mencionar que o viu com sua família, Kazuo fica furioso e deixa claro que ele é quem manda. No entanto, ao ouvir Margaret confessar seu amor por ele, Kazuo não resiste e acaba cedendo. De volta para casa, Margaret encontra um aviso de despejo na porta e no dia seguinte, decide trabalhar em um bar frequentado por homens ricos. Contudo, logo percebe que não consegue se concentrar no trabalho, e ao ser questionada pela proprietária sobre seu estado, decide abandonar o emprego. Alguns dias depois, Margaret acorda em um banheiro público, sem ter onde morar. Ela se senta na calçada e começa a chorar descontroladamente. Eloise, chocada ao encontrar Margaret em tal situação, se aproxima. Durante a conversa, Margaret fica surpresa ao saber que Liam foi deportado por estar com o passaporte vencido. Eloise rapidamente tranquiliza Margaret, dizendo que o namorado está bem e que ela irá encontrá-lo na Tailândia no final do mês.
Heloise então convida Margarete para tomar um café, e ela aceita. As duas se encontram em uma cafeteria, e quando Heloise pergunta se Margarete sente falta de casa, a jovem responde imediatamente que não, preferindo ficar sozinha. Depois de passar o dia bebendo, Margarete começa a vagar sem destino pela cidade. A cena então volta ao início do filme, onde um homem misterioso lhe oferece um isqueiro. Em seguida, eles estão no Hotel Love. Margarete revela que gosta de ser dominada, e o homem rapidamente a manda deitar de costas e a amarra na cama. Enquanto comenta que ela não se torna especial por gostar de ser controlada, Margarete admite saber disso. O homem então menciona que poderia matá-la quando quisesse, e indiferente, ela começa a implorar para que ele faça isso. No entanto, ele se afasta da jovem, enquanto ela recorda o dia em que visitou o quarto do Buda. Caso entra no local e começa a agredir o homem repetidamente, deixando Margarete em estado de choque. Após desamarrar sua amante, Margarete pergunta se tudo aquilo é real, e ao receber a confirmação de Caso, ela questiona se ele estava seguindo. Quando Caso o confirma, ela o chama de covarde, mas ao vê-lo chorar, rapidamente o conforta. Alguns dias depois, Margarete entra em um avião e, conversando com Caso pelo telefone, revela que ele estava certo sobre seu renascimento após a visita ao quarto do Buda. Feliz com a notícia, Caso despede-se rapidamente. Nesse momento, notamos que Caso teve um dedo cortado recentemente. Em seguida, uma comissária de bordo começa a apresentar as instruções de segurança, e ao perceber que ela é uma de suas alunas, Margarete fica muito contente. O filme termina com Margarete refletindo sobre a ausência de finais felizes, destacando a beleza do processo de renascimento, mesmo quando as coisas parecem inicialmente confusas. Se você gostou do resumo, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir. Tchau e até o próximo vídeo.